Fermento em Pod está no ar. Mais um episódio aqui para vocês que nos acompanham, que trazendo sempre para você a área de crescimento, inovação, sustentabilidade, gestão de pessoas. E a gente conversa aqui com profissionais que podem transmitir para vocês e para nós, e para mim também, claro, o ensinamento de tudo que passou, de que passaram, os acertos que tiveram, os erros que tiveram, principalmente os erros que acabam levando para os acertos. E hoje o nosso convidado é o Edu Lins, mais conhecido como Edu Lins, né? Eduardo Lins Henrique, que é um dos fundadores da Movile, famosa Movile. Vamos lá, Edu. Obrigado pelo convite. Obrigado a você, Edu. Estava ansioso para esse bate-papo, viu, velho? Super legal estar aqui com você. Compartilhar essa história de... Eu acho que foram mais erros do que acertos aqui, mas nós vamos contar. Mas bastante. deu certo, né? Porque você está onde você está. Estamos no Graças caminho, a Deus, acho que estamos no começo de uma trajetória boa aí, né? Que legal, já fizemos coisas bem legais, aprendemos muito. Eu sou aqui de Campinas. Na verdade, eu nasci em Sumaré. É verdade. E vim para cá com 3 dias Não fazia ideia, de vida. Foi mais perto aqui. O médico que cuidava da minha mãe operava, foi cesárea, ele operava só em Sumaré, daí já me trouxeram para cá. Sou torcedor do Guarani aqui, nós estamos aqui em Campinas, né? E meu pai é médico, minha mãe é professora de matemática, estudei a minha vida toda em escola católica e aí eu queria fazer publicidade. Meu teste originalmente era publicidade. Era marketing, publicidade. Na época, a melhor escola era a SPM. Acho que ainda é a melhor universidade, né? Faculdade de marketing do país. E eu prestei SPM em 95 e não passei. Eu fui muito mal na redação da SPM e a redação era uma parte super importante do vestibular. E eu tinha prestado alguns vestibulares mais para treinar mesmo, e eu acabei sendo chamado na 4ª chamada do curso de Ciência da Computação da Unicamp, que era o melhor curso de computação do país na época, o número 1 do ranking. E morando em Campinas, Unicamp, né, uma excelente universidade, minha mãe falou, vai, faz, né? Não era assim a sua primeira opção, isso eu... Não era. Eu estava no seu foco. Nem sabia muito de computador, tal, nada. Caramba, olha como é que gostava de videogame, era o mais próximo que eu tinha, mas... Tinha feito alguns cursos de programação, mas era muito básico, né? E eu sempre fui mais extrovertido, mais de relacionamento, gente do que de máquina, né? E aí comecei a fazer o curso de computação em 95, até essa turma de 95 da ciência da computação é uma turma absolutamente brilhante, né? Saíram empresas de bilhões de dólares dessa turma, né? O Pablo, com vários colegas nossos, o Gil, o Eric, o Marco, fundaram a Inmetrics, que é uma empresa de tecnologia super famosa, grande. Nós da Movile, na época eu fundei a InfoSoftware 3 anos depois. Você ainda estava na faculdade? Nós ainda estávamos na faculdade, exatamente no 3º ano da Unicamp, que eu fundei a InfoSoftware com um colega meu, Luiz Fernando, que era da universidade. Da nossa turma também surgiram pessoas super bem-sucedidas. O Eduardo Tuller, que até fez o Caminho de Santiago de Compostela comigo, foi CEO da Cato, foi vice-presidente da Log, estava na nossa turma. E o Fabrício Bloise, que hoje é o CEO do iFood e foi o CEO da Movile há muito tempo, né? Também é meu colega de turma da Unicamp. Legal. Só que eu gostei da turma, mas não gostava muito da faculdade, das matérias, né? Cálculo 1, 2, 3, cálculo numérico. Mas ia bem? Ou não? Tinha que estudar muito? Eu ia levando, assim, eu não ia bem, não. Eu era um aluno mediano na Faculdade de Ciência da Computação, até que passou um ano e veio o vestibular de novo da SPM, e eu falei, vou tentar de novo o vestibular. E eu acabei passando na SPM. E aí minha mãe falou uma das frases mais determinantes da minha vida, né? Isso é legal. Ela falou assim, se você se esforçar para fazer as 2 universidades, eu consigo te financiar, consigo te bancar até o final dos cursos. Isso deu Aí eu comecei a engrenar e levar mais a sério, né? O primeiro ano da Unicamp eu não estava levando muito a sério a universidade. E aí em 96 eu comecei a levar muito a sério as 2 coisas. Eu acordava às 4h30 da manhã, meu pai, que era médico da Bosch Freios, ele entrava às 6 da manhã na fábrica. Então ele me deixava na rodoviária aqui de Campinas às 5h20, eu pegava um Cometa ou um Cristália, ia até o terminal de Tietê, pegava a linha norte-sul do metrô,
Descia na Ana Rosa, Sim. caminhava até a SPM, fazia aula até 12h40. E não é muito perto não, né, da Ana Rosa. Tem que ter, tem que ter andar uma caminhada. muito. Depois eu vou te contar, eu fiz o caminho de novo agora, há um mês atrás. Eu fiz a minha trajetória. Foi mais fácil ou mais difícil? Foi mais difícil. Eu fiquei até orgulhoso das ladeiras, né? E aí eu comia alguma coisa depois que eu saía da SPM ali na frente. E era de manhã o curso, então? De manhã na SPM. É meio período, né? Não era período? Era meio período, era só na parte da manhã. Aí eu fazia todo o trajeto de volta, chegava na rodoviária aqui de Campinas, pegava um ônibus até a minha casa, descansava um pouco, a minha mãe chegava da escola, ela dava aula, eu chegava da escola, eu pegava o carro dela, ia para a Unicamp, comia no bandejão. Que horas começava o curso? Começava às 7 horas, 7 horas. Mas eu chegava um pouco antes para comer no bandejão. O bandejão acho que era R$1, ainda menos R$1 na época, né? E aí a gente fazia as aulas da ciência da computação, acabava às 10h40, aí pegava, voltava, dirigia de Barão Geraldo até o centro, ali perto do Cambuí, onde eu morava, para acordar às 4h30. Eu ia dormir meia-noite, meia-noite e meia, para acordar às 4h30 da manhã de novo, né? E então isso aconteceu durante 3 anos. Depois eu tranquei a Unicamp para terminar o 4º ano da SPM, que tem o TCC, né? E quando eu terminei o TCC, eu voltei para a Unicamp e terminei as matérias que estavam restantes. Mas quando você trancou, a maioria do seu pessoal já tinha ido, mas a gente fez uma amizade tão forte, assim. Eu estudei bem. Relativamente pouco tempo em sala de aula com eles, mas eles eram meus irmãos ali, né? Legal, e até hoje, assim, acho que parte dos meus grandes amigos, assim, o meu grupo mais fechado de amigos, se formou no 1º ano da Unicamp, né? Então somos muito unidos, a gente se ajuda muito. Isso é legal. Tanto que o caminho de Santiago fui eu, Fabrício e o Eduardo Tuller. Legal. E até revivemos uma viagem que nós fizemos no 2º ano da Unicamp. Nós fomos de mochileiro para a Europa. Ficamos 40 dias, não tinha um tostão no bolso. Pô. E dormia em qualquer lugar lá, albergue e tal. E revivemos no caminho de Santiago essa viagem, então, que foi muito legal. Legal. E aí depois você veio a Móvel. Então, no 3º ano da Unicamp, nós trabalhávamos, eu e o Luiz Fernando, trabalhávamos para o Eduardo Tuller, que ele tinha uma empresa de tecnologia, que estava começando também, a gente era estagiário dele. Ele recebeu uma proposta para ser sócio de uma empresa em São Paulo e falou, eu tenho esses projetos aqui, vocês não querem abrir uma empresa e tocar esses projetos? A gente falou, beleza. Aí começamos aí era a vida de empreendedor, né? Tinha que vender, tinha que fazer o cafezinho, tinha que programar. E que segmento que eram esses projetos? Existia uma tecnologia que até a IBM comprou a empresa, existia um software que se chamava Lotus Notes. Era uma ferramenta de correio eletrônico que também tinha uma plataforma que você podia desenvolver software em cima dela. E ele era muito bom para resolver problemas de workflow, ou fluxo de documentos, ou aprovação, por exemplo, aprovação de reembolso, aprovação de normas ISO. E aí a gente desenvolvia software em cima dessa plataforma, a IBM comprou a Lotus, né? E aí a gente virou um business partner da IBM, e aí foi expandindo, foi vendendo. A gente, muito cedo, eu não vou lembrar o ano agora, acho que foi no ano 2000, assim, a gente, 99, 2000, a gente já começou a ir para o mobile. Então a gente já tinha os Palm Tops, lembra dos Palm Tops? A gente já desenvolvia para os Palm Tops integrados com o Lotus Notes, integrado com o correio eletrônico. Eu lembro que a gente fez o software de força de vendas, automação de força de vendas da Campari, né, para os vendedores usarem, para tirar pedido. Isso era sincronizado dentro do Lotus Notes. Era um puta avanço. Isso foi uma grande escola para eu entender como é que era vender, como é que era fazer uma entrega, como é que era treinar o usuário. Isso tudo, você tinha esse cabidal do curso da Unicamp ou muita coisa você teve que procurar por fora? Ou Muita coisa eu tive que procurar por fora. Eu chutaria que 20%, 30% eu tive na Unicamp, mas... na estrada da vida aí que a gente foi aprendendo. Prática, né? Eu lembro eu de terno na Anhanguera, esperando, eu não tinha carro, então eu via atender a Unilever aqui em Vinhedo, e aí eu tinha que ir na outra Unilever lá na entrada de São Paulo. A pé saía da fábrica, ficava na Anhanguera esperando o ônibus. Aí um caminhoneiro chegou a parar, quer carona, vai para São Paulo? Peguei carona de caminhoneiro para ir para outra fábrica que eu precisava trabalhar lá, entregar as coisas. Então, na estrada da vida que eu fui aprendendo as coisas e
E desenvolvendo relacionamento também, entendendo a importância de você atender bem o cliente o tempo todo, não só na entrega, na hora de você vender, mas suporte, realmente suportar o cliente depois da operação. Tive muita gente que me ajudou também, né? Então tenho amigos na Unilever até hoje, dessa época. Então foi um aprendizado muito grande. Assim. Não ganhava muito dinheiro, mas foi sendo uma escola para mim. E dessa primeira, a gente estava comentando da primeira empresa que era InfoSoftware. Era InfoSoftware, que desenvolvia, acho que provavelmente software de suporte, alguma coisa assim. Isso aí você comentou que foi uma boa experiência, mas que se aprendeu muito porque acabou não dando certo. Em 2002, a gente levantou um dinheiro com um grande amigo meu que morava até em Salto, o Vicente. É muito meu amigo até hoje. O Vicente estava procurando, né, a família dele tinha algum patrimônio e ele estava procurando para fazer alguns investimentos. E ele gostava de tecnologia e tal. Tinha ouvido falar muito bem de mim, né, acho que da minha reputação, da minha formação. E aí o Vicente fez um aporte, na época, de R$200 mil na InfoSoftware e virou nosso sócio, nosso anjo. Né? Só que o ano de 2002 teve essa boa notícia do investimento do Vicente, mas nós tivemos muitas coisas que deram muito errado no ano de 2002. Primeira coisa, nós estávamos na incubadora da Ciatec, da prefeitura aqui, e houve um assalto na incubadora e roubaram todos os nossos computadores. Na época, a gente tinha uns 3 servidores, porque não tinha AWS na época, né? A gente ia comprar os servidores. Roubaram os 3 servidores, roubaram umas 30 máquinas. E estava tudo lá, né? Estava tudo lá. Não tinha nuvem naquela época, né? Não tinha nuvem. Não tinha nuvem. Então, eu tive que mandar algumas pessoas embora nessa época. E 2002 foi um ano muito difícil para a economia brasileira. Foi o ano era o 8º ano do mandato do Fernando Henrique e o Lula estava favorito nas pesquisas e ganhou a eleição em 2002. E o mercado financeiro ficou muito em agitado, pânico em 2002. Foi quando o dólar chegou a R$4 pela primeira vez, lá atrás. Né? 2002. Então, as empresas congelaram todos os projetos. Né? Então, eram projetos normalmente que a gente vendia, mas para otimizar algumas coisas, a primeira coisa que corta, né, o supérfluo. E aí a gente parou de vender, não conseguia mais vender projetos. A gente teve esse problema dos computadores roubados. E aí eu também tive uma oportunidade de um cara que dizia que queria comprar algumas empresas de tecnologia em Campinas. Eu acreditei nessa história. O cara falou, eu quero comprar, tal. Foi meio que uma acqui-hire, né? Ele queria contratar o nosso time e tal. Ele falou que ele ia honrar todos os salários e tal. No final era um golpe, o cara era um estelionatário. E a gente entrou no negócio com ele. Ele deixou todos os passivos na nossa empresa, então todas as contas, a folha de pagamento estava comigo e na empresa nova que ele estava abrindo, estavam os ativos. Ele transferiu as receitas para a empresa nova e ele não pagava ninguém. E aí eu fiquei com uma dívida na época de uns 300, 400 mil reais, que hoje deve ser umas 4 vezes mais. Então vocês fazem a conta aí, sei lá, 1.600.000 reais, eu com 23 anos começando a minha carreira. Já devia... tinha saído da universidade? Nessa época já tinha saído. E foi o pior ano da minha vida e acho que o de mais aprendizado. Né? Porque aí eu rompi com esse cara, processamos esse cara, ganhamos o processo, nós não tínhamos nada a ver com a empresa nova ali, né? E depois de 2 anos de muito trabalho, aí eu tive que mandar todo mundo embora e ficamos em 4 pessoas na InfoSoftware só, todo mundo em home office. Aí que eu aprendi até a trabalhar em home office. Já coloquei os servidores na minha casa. Sim. E as pessoas trabalhavam, tinha um vendedor que trabalhava muito bom, trabalhava na casa dele e tal. Mas nessa época a internet já era de mais velocidade ou ainda era? Era 2002, 2003, foi depois do bug do milênio, então era bom. Era bom. Já tinha o speed da telefônica, lembra? Lembro. E aí nós começamos a trabalhar até que nós vendemos um grande projeto para a Brasil Ferrovias aqui em Campinas. Né? A Grupo 3G tinha comprado a Brasil Ferrovias, transformou a LL Logística. E aí eu vendi um enorme projeto para vender toda a plataforma de correio eletrônico para eles, todos os softwares que a gente desenvolvia. Eu treinei todos os funcionários da Brasil Ferrovias. Eu fui de carro até Campo Grande para treinar a gente da Brasil Ferrovias lá em Campo Grande. Então, nessa época, depois desse golpe, até a gente se reerguer, eu tinha que trabalhar
período integral para pagar as dívidas, né? Não tinha salário praticamente. E eu tinha que dar aula, eu dava aula na faculdade de network em Nova Odessa para ganhar alguma grana para eu poder rolar. Tomar uma cerveja com a Lidiane, que já era minha namorada, minha esposa, né? Que já era minha namorada. Então, a Lidiane me conheceu bem quebrado. Bem quebrado. Pô, e aí nós chegamos já depois da Móvel. Quando a gente vendeu o projeto para a Brasil Ferrovias, a gente ganhou um bom dinheiro, pagou todas as dívidas e sobrou uma grana. E aí em 2006 nós abrimos a Móvel. Eu e o Vicente, que passou todo esse perrengue comigo, assim, a gente nunca brigou. E olha que nós passamos assim, dificuldade muito grande. Pô, legal. E aí a gente abriu a Móvel com até uma pessoa de Belo Horizonte que tinha umas ideias de marketing no celular. Essa pessoa acabou tendo que sair por motivos particulares, e aí nós compramos a parte dele, e aí eu e o Vicente começamos a Móvel, que a gente fazia campanhas usando o Bluetooth, colocava wallpaper, ringtone nos equipamentos Bluetooth e ficava fazendo era meio que um spam mesmo, para quem estava com o Bluetooth ligado, para receber algumas mensagens em eventos. A gente fazia Circo de Soleil. Na entrada do Circo de Soleil tinha uma área dos patrocinadores do circo, né? Então a gente colocava esses equipamentos lá e os equipamentos mandavam o ringtone do Circo de Soleil, os wallpapers dos personagens. Aí começou basicamente. A gente começou a crescer. A gente expandiu para mensagens de texto também, de marketing, e começamos a vender isso para agência de publicidade, para empresas, né, a área de marketing das empresas, que era uma área que juntava o que eu tinha de SPM com a tecnologia. Com a tecnologia, né? E aí a Móvel começou a crescer exponencialmente, a gente começou a vender bastante e tal. Tem muita história, tem muito perrengue aí, mas eu vou resumir. Até que o Fabrício estava tocando a vida dele, o Fabrício, meu amigo da Unicamp, estava tocando a vida dele, a empresa dele estava crescendo bastante. Também na mesma área. De tecnologia. Né? Tecnologia mobile, ele sempre foi muito para o mobile, software para celular, SMS com conteúdo para as pessoas, né? Para os usuários finais. E aí o Fabrício tinha levantado um Series A bom, grande, com o grupo Naspers, lá da África do Sul. Para quem não conhece, a Naspers é a mesma empresa que investiu na Tencent, lá na China, a dona do WeChat, né? E agora eles se chamam Prosus, eles trocaram o nome. Então a Prosus fez o investimento na gente, o Fabrício fez uma fusão com uma empresa do mesmo tamanho no Rio de Janeiro, chamada Anytime. A empresa passou a se chamar Compera Anytime. E depois dessa fusão, uns 6 meses depois, eles tinham o plano de criar a maior empresa de mobile do Brasil. Eu falei, Fabrício, se você vai criar a maior empresa de mobile do Brasil, você precisa de mobile marketing. Você precisa de alguém que toque toda essa parte de marketing, está crescendo pra caramba, né? As operadoras estavam começando a liberar as mensagens de SMS com publicidade. E aí o Fabrício falou, pô, faz sentido, você entende bastante disso, você tem essa formação de marketing e publicidade. E aí eles fizeram a aquisição da minha Móvel, né? Que era a empresa, era menor que a empresa deles. E acho que 2 anos depois nós ainda fizemos algumas aquisições de outras empresas. Nós compramos uma empresa que chamava Iavox. Para quem lembra da votação do Big Brother, que mande o SMS para o número tal para eliminar o Kleber Bambam. O Andreas, que era dono da Iavox, é que inventou essa mecânica. E a Iavox fazia isso. A Globo era um dos clientes da Iavox. Nós compramos a Iavox. E aí, quando nós compramos a Iavox, a empresa passou a chamar Compera Anytime Iavox. Vamos mudar um nome só, Você, né? Que é marqueteiro, publicitário, coisa horrorosa, né? Aí contrata agência de publicidade, branding. No final, falou, gente, nós temos um nome aqui dentro que está ótimo, é Móvel, vamos chamar de Móvel. E aí foi Móvel, todo mundo gostou. Aí eu falei, pô, se eu soubesse que ia chamar Móvel, eu tinha cobrado mais caro o valor da empresa. Né? Só pelo nome. E aí virou a Móvel. E a Móvel, eu não sei se todo mundo conhece a Móvel, né? Hoje a Móvel é a controladora, é a dona, né? Uma holding de empresas de tecnologia, dona do iFood, é o principal ativo do grupo Móvel. A Móvel, dentro da Móvel é que nós criamos o Play Kids, eu estava no time que criou o Play Kids, que também é uma marca que ficou famosa. Depois fez a Play Kids, comprou a Leiturinha, né? Enfim, era um segmento, era uma empresa nossa focada no público infantil.
Tem a Simpla, que é a empresa de eventos e ingressos, né? Ajuda... A Simpla também é do grupo? A Móvel é controladora da Simpla. Comprou bastante ingresso. Nós temos a Zup, que também foi uma empresa que nós investimos, é uma fintech, né? De uma subadquirente, meios de pagamento. Enfim, a Móvel virou uma empresa realmente muito grande. Tem mais de 190 países. Né? Foi o primeiro unicórnio no Brasil. Né? A história conta que a 99 Táxi anunciou que ela foi vendida por $1 bilhão. E aí foi conhecida como o primeiro unicórnio do Brasil, mas a Móvel já valia $1 bilhão antes, só que a gente era bem low profile, a gente não falava os aportes que a Naspers fazia e o valuation que a gente praticava. A gente sempre foi bem... Sim. A gente mais entregava resultado do que cacarejava, entendeu? Enfim, foi uma jornada maravilhosa. Até uma das coisas que mais me dá orgulho foi que nesse meio tempo eu acabei indo para os Estados Unidos, abri a operação da Móvel ali no Vale do Silício em 2012. Depois eu posso contar mais detalhes, mas nós usamos todo o conhecimento que nós encontramos no Vale do Silício de linha startup, de errar rápido e aprender rápido. Foi daí que veio a cultura. Foi dessa experiência de Silicon Valley e daí que surgiu o Play Kids, né? Daí que surgiu muita coisa da Móvel, desse aprendizado. E a cultura que nós desenvolvemos virou tema de case de sucesso de Harvard e Stanford. Eles escreveram sobre a nossa história, sobre essa cultura que nós criamos de inovação, de gestão de pessoas. E a gente dá aula no MBA. Você dá aula do case. Mas eu dei aula 7 anos no MBA de Stanford, contando a história de expansão da Móvel. Que experiência. Até há 3 anos atrás, até foi antes da pandemia, um pouquinho antes, acho que foi em 2019, nós escrevemos um terceiro case lá em Stanford, contando dos aprendizados do iFood com a China, que nós também... A mesma coisa que nós fomos no Silicon Valley aprender com o Silicon Valley, foram lá na China. Nós fomos na China buscar o conhecimento do food delivery, lá da Meituan, da Didi, lá na China. E o Fabrício desenvolveu muita coisa com base nessas trocas de experiência com os chineses para conseguir competir com a Rappi, com o Uber Eats aqui no Brasil. Né? Então, isso virou case e a gente gosta muito de compartilhar, né, essa história para ajudar vocês a aprender com os nossos erros e conseguir criar os negócios de vocês. Legal. Aí chegamos já mais ou menos na etapa da Compostela, não? Do Santiago. Então, ainda não. Podemos empurrar para lá. Está chegando? Depois da criação do Play Kids, o Play Kids cresceu muito, virou o app número 1 em receita na App Store Global na categoria de crianças. Então nós criamos o maior aplicativo do mundo no segmento para crianças, em termos de receita, né? Não era só audiência, assim. E em algum momento, na Móvel, a gente tem sempre uma cultura de inquietação por inovação. Sim. Então, isso é importante. Por mais que o negócio esteja indo bem, está dando o EBITDA que a gente estava esperando, o Fabrício sempre foi um inferno na nossa vida de qual é o seu plano de inovação. Como é que você vai reinventar o que tem hoje? Então a gente sempre tinha, todos os CEOs ou os General Managers da Móvel, sempre tinham que colocar no planejamento estratégico projetos de inovação disruptiva, mesmo que as coisas estavam crescendo bem. Sim. Então no Play Kids teve um momento que cresceu muito, mas a gente fletou, né? Ela parou de crescer, porque tudo que a gente colocava de marketing para trazer o usuário, o churn comia. E aí a gente começou a pensar, fizemos a aquisição da Leiturinha, que era um clube de assinaturas também, só que ao invés de coisas digitais, produtos digitais, mandava uma caixa com livros físicos para casa dos clientes. Né? E nós fizemos a aquisição da Leiturinha, fundimos as equipes de Play Kids e Leiturinha e colocamos os empreendedores da Leiturinha para tocar o Play Kids. Né? Então, o Breno, que era o diretor de produto, o Breno Masi, que era o diretor de produto e tecnologia, ficou lá ajudando essa operação, mas eu saí e o Flávio Steca, que era o CEO do Play Kids, saímos e voltamos para a holding da Móvel para apoiar todos os negócios horizontalmente. Então, eu virei meio que um coringa de business development,
da Móvel como um todo. Até que em 2018, em 17 eu mudei do Silicon Valley para Miami. Em 18, a Móvel precisou fazer uma reestruturação no business antigo, no business de SMS para empresas. Sabe quando você vai fazer um login no Google e você coloca o Two-Factor Authentication, você tem que receber um token no seu celular para colocar o código ali. Ou você faz uma compra no seu cartão de crédito, vem a confirmação no seu celular. Né? A Móvel tinha a empresa que era a Wave, que fazia basicamente isso. E aí eu me tornei CEO da Wave e comecei a mesma agenda. Legal, esse negócio de SMS é legal, é lucrativo. Mas dá para fazer mais, dá para botar inovação aqui. Aí AI, comecei a investir maciço em AI em 2018, 2019. Nós fizemos um acordo com o WhatsApp para abrir as APIs corporativas do WhatsApp, então a gente começou a também fazer o que a gente fazia no SMS, fazer no WhatsApp com automação das respostas usando inteligência artificial. Aí uma empresa que está crescendo linear aqui, SMS, você cria um negócio com inteligência artificial, WhatsApp, uma API nova, a perspectiva muda a história, né? E aí mudamos a cara da Wave, reestruturamos, retomamos a cultura. Eu trouxe a Marcela, que veio da Ambev, para trabalhar com a gente. E a Marcela sempre foi minha diretora de RH, desde que eu assumi como presidente CEO da Wave. E aí nós fizemos um trabalho lindo lá, de crescimento, de resultado mesmo, e de inovação. E aí 2 anos depois eu comecei a olhar, falei, o que a gente pode fundir, ou comprar, ou unir forças. E aí eu achei a Cint, que é uma das líderes globais no que a gente fazia. Sueca, né? Eles são da Suécia, né? Uma empresa sueca, mas com operações no mundo inteiro, menos na América Latina. Eles eram fracos na América Latina, então já teve uma sinergia geográfica aí. E aí a Cint também era bem mais atrasada em inovação. Sim. Então, acho que a tese é muito boa, né? Nós anunciamos isso em março de 2020, uma semana depois do lockdown. A gente fez a gestão da empresa durante uns 9 meses, porque o processo de venda foi para o CAD, a Móvel ficou muito grande, né? Então, precisou ir para o CAD, o processo de venda. Então, você imagina gerenciar uma empresa durante a pandemia, com uma ansiedade pré-fusão. E passando pelo pré-fusão e na confusão, né? E aí, no dia 23 de dezembro de 2020, que foi o CAD liberou, eram, sei lá, 5 horas da tarde em Miami. Eu já tinha fechado o ano, de 23 de dezembro. Estava indo para o feriado, né? Aí a minha advogada me mandou, olha, o CAD aprovou. Aí eu até chorei de emoção lá na hora, eu lembro direitinho onde eu estava. E aí começamos a trabalhar nessa transição dessa integração com os suecos. Trabalhamos 2 anos com os suecos. E aí é difícil, né? É uma cultura diferente, é uma cultura mais de consenso. A gente tem uma cultura mais de empreendedor que faz, né? O brasileiro se vira mais, é muita criatividade para resolver problemas. Eles são mais planejamento. É mais acelerado para isso. A gente é mais acelerado, né? E aí, até eu tinha um apoio muito grande do Oscar, que era o meu chefe, né, que era o CEO global da Cint. A Cint é uma empresa que chegou a valer 17 bilhões de dólares, né? Então é uma empresa grande. E eu respondia para o CEO global. Aí, quando o Oscar, o board decidiu desligar o Oscar em junho, julho do ano passado, de 2022. E aí eu tentei continuar ainda fazendo alguns planos, até para ajudar a Cint na crise. O brasileiro tem bastante experiência em lidar com crise. Vocês estão ouvindo os meus problemas aqui de assalto e crise, né, de dólar e tal. A gente sabe andar rápido, né, quando precisa. Mas eu acho que teve um choque cultural mesmo, até durante a crise. E aí eu decidi deixar a empresa, né? Eu falei que eu acho que eu não estava mais feliz ali, não estava contribuindo para aquele momento da empresa. E aí, você perguntou de Santiago de Compostela, eu comecei o ano passado um plano de um sabático. Que foi no meio do ano passado? Não, no fim do ano passado. Eu fiquei com eles até novembro. Tá. Novembro, dezembro, porque a posição que eu tinha, né, eu era presidente de uma divisão da empresa, eu tinha 700 pessoas comigo.
né? Então, você não pede para sair, sai na semana sai seguinte. Eu me coloquei totalmente à disposição. A gente fez uma transição de uns 2 meses, 2 meses. E aí eu fui para a Copa do Mundo. Quando a gente terminou, fui para a Copa do Mundo com os amigos. E aí começou o sabático, só que bem doloroso. Até é interessante, se um dia vocês tiverem a oportunidade de fazer o sabático, eu altamente recomendo, mas é doloroso. Você não trabalhar. Acordar e não ter o que fazer. Eu sempre fui alta performance. Né? Minha psicóloga que fala assim, né? A dona Mara. Você sempre foi... Você vai psicóloga? Eu falo com ela. Ela fica em Poços de Caldas, a gente faz virtual o tempo todo. Faz parte isso, é bom. Eu dei uma palestra essa semana e me perguntaram o que você faria diferente na sua carreira. Eu falei, eu começaria a terapia antes. Minha filha fala sempre isso, a Paola. Fala, tem que pegar uma psicóloga, faz uma... Porque para mim... Ajuda. A Marcela e a Luciana, a Marcela é a minha diretora de RH e a Luciana era a CHRO da Móvel, a diretora de RH da Móvel, né? Quando a gente fez a fusão, elas falaram assim, olha, você precisa desesperadoramente ir para uma psicóloga para botar você na linha para a gente ter alguma chance de fazer a fusão bem feita. Por quê? É muito ansioso, é isso? O que elas davam como característica? Eu acho que é um pouco da personalidade de fazer acontecer. Eu atropelava muitas vezes. Entendi. E eu somatizava muito as coisas, né? Eu sou uma pessoa mais emocional do que racional. Né? Então, eu acho que lidar com tudo isso. Saber lidar com a frustração. Porque, assim, você fazer uma fusão em 10 países, eu tinha time em 10 países, com culturas diferentes. É natural que você perca a performance nos 2, 3 primeiros anos. Claro. Mas você não aceita isso, né? Eu sempre fui alta performance e cobrança e vamos fazer, entendeu? E foi muito bom, foi maravilhoso, né? Então eu altamente recomendo. Acho que tem que ter um profissional bom, né? Você tem que tomar umas pauladas do psicólogo ou da psicóloga para te fazer pensar. Acho que não pode ser um psicólogo muito passivo que fica só ouvindo. Não, tem que ser alguém que te faça pensar, que te questione, que faça perguntas inteligentes. E a dona Mara é maravilhosa. E como é que você chegou nessa dona Mara? Ela é mãe da Luciana, que era a VP de RH da Móvel, que é a diretora de RH da Móvel. Já te conhecia bem, ela falou, vai lá que essa mulher vai dar tanta bronca em você, que você vai entrar na linha. Entrar na linha, legal. Aí eu considero que eu estou evoluindo um monte como pessoa, acho que eu evoluí muito como profissional com a ajuda dela. E daí, desse sabático, surgiu o plano de fazer o Caminho de Santiago, que eu sempre tive uma curiosidade. Mas nunca teve tempo. Nunca tive tempo, nunca priorizei. O Diário de um Mago, do Paulo Coelho, sempre foi uma coisa que cutucou um pouco essa curiosidade do místico, né? Caminho de Santiago. E aí eu priorizei, comprei a passagem. Mas teve que treinar para isso tudo, pô. Eu estava treinando. Lá e vou, acabou. Um dos projetos do sabático é correr uma maratona. Inclusive, eu estou inscrito agora na Maratona de Chicago. Sei. Então, eu estava treinando, eu tinha o objetivo de fazer uma meia maratona até abril, até o Caminho de Santiago. Então, abril do ano passado? Não, desse ano. Desse ano. Abril desse agora, ano. Comecei a treinar, contratei o personal trainer para me ajudar. E ele consertou meu corpo, eu tinha problema no joelho, ele consertou minha musculatura toda, as costas, glúteo, aí perna. junto alimentação, um monte de coisa, né? Melhorei a alimentação, tá? A única coisa que eu ainda não melhorei é a cerveja. Ainda tô tomando, muito happy hour ainda pro maratonista. Eu preciso diminuir os happy hour. Mas se gasta energia, vai, pô. As médicas que eu fui agora essa semana, eu fui nos check-ups, elas falaram que eu tô no caminho bom. Tá bom. Elas falaram, não vou reclamar de você, você tá muito melhor do que a turma que vem aqui. Mas eu tava treinando para maratona, só que é impossível se preparar para o Caminho de Santiago fisicamente. O Caminho de Santiago é cabeça. É mental. E como é que chegou a essa conclusão? Pesquisando, vendo, lendo? O que é? Não, me ferrando. Eu treinei, eu fiz 3 treinos de 15, 20, 25 quilômetros em Miami. Um dos treinos ainda com um sol de 35 graus na cabeça, com a minha mochila. Então eu achava que eu estava preparado. Sim. Só que chega lá na hora, você tem que andar 25, em média, quilômetros por dia, todo dia. No quarto dia, você fala, o que eu vim fazer aqui? Ferrou, não vai dar. Não vou conseguir chegar. Aí você acorda no outro dia, vamos embora.
É a cabeça que funciona. Que faz você andar. E outra coisa que eu fiquei encantado é como o corpo se recupera. Você chega destruído. Você fala assim, meu Deus do céu, amanhã eu não vou conseguir levantar da cama. Aí você toma um banho, melhora. Aí você dorme, acorda no outro dia, acho que vai dar. Vai dar. Anda 500 metros, esquentei. Aí você anda 25. Aí você chega destruído. Tal, Mas tal. tem alimentação nisso tudo, não tem ou não? Tem, não. Então, assim, eu nunca comi tão bem na minha vida. Lá, nesse caminho. Nunca comi tanto. É mesmo? E nunca comi tão bem na minha vida. Nas paradas. Maravilhoso, assim. As vilinhas de 200 pessoas, 100 pessoas da Espanha. Uns pães maravilhosos. Nossa, que legal, né? Umas comidas, assim, deliciosas. Saladas deliciosas, tudo delicioso. E eu perdi 5 quilos. Imagino. Eu nunca comi tanto. Mas também o que gastava de energia. Tomava cerveja à noite lá. E isso foram quantos dias deu? Eu andei 28 dias. 28 dias? 28 dias, deu 705 todo dia, quilômetros. Ou teve todos parada? os dias. Uma média de 25,5 km por dia. Eu até, para quem quiser fazer o Caminho de Santiago, eu aconselho uma média menor. 20 a 22 km por dia é o ideal. Então, vai dar mais tempo, né? Alguns dias a mais. Mas você fez o completo? Quase fiz o completo. O que eles falam que é o completo é o caminho francês, né, que sai da primeira cidadezinha da França, na fronteira com a Espanha, que se chama Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean fica a 70 quilômetros de Pamplona. Pamplona é aquela cidade onde tem a Corrida dos Touros lá, né? E Pamplona é a última cidade relativamente maior nessa região da fronteira lá. O Tuller, meu amigo da Unicamp, que foi me encontrar no meio do caminho, né, e fez boa parte do caminho comigo, ele tinha um deadline para voltar para o Brasil, porque era aniversário da filha dele. Então, eu falei, putz, vai ter que sair de Pamplona. Então eu dei uma roubadinha de uns 60, 70 quilômetros ali. Então foi isso aí, foi maravilhoso, assim, foi um reencontro comigo mesmo. Bem espiritual mesmo? Muito espiritual, um reencontro com Deus. Mas você não vai sozinho, né? Vai sempre gente do lado, conversando. Assim, durante o dia você cruza mais ou menos sozinho, não? 100 a 200 peregrinos no mesmo dia, na mesma rota. Então você fica amigo das pessoas. Sim, porque imagino. Uma hora alguém te passa, aí você conversa com um. Na hospedagem. Na hospedagem você encontra. Onde você vai? Também vamos. Legal, vamos junto. Tal. A gente gostava, durante a manhã, caminhar sozinho. Sei, que é para ter uma reflexão, né? Saía cedo? Saía cedo? Alguns dias a gente saiu 6, que estava super escuro. Alguns dias 7h30. Assim. Quando a gente tomava café na hospedagem... E esses 25 quilômetros dava quanto tempo, mais ou menos? Que horas de caminhada? 6 a 9 horas. Teve dia que eu andei 9 horas. Teve dia que eu andei 34 quilômetros. Na Sexta-feira Santa, eu lembro direitinho. Caramba, foi bem santo. Eu cheguei arrastado, assim. Arrastado. Caramba. E pé, essas coisas? Não dá bolha, não dá um monte de coisa? Não, tem tudo calçado, meio adequado. O principal é não dar bolha. Você tem que se preocupar. Dá muita bolha. É mesmo? Eu tive um princípio de bolha um dia que choveu. Eu cometi um erro que... A recomendação é você tá chovendo, você anda 2 horas, seca o seu pé, tenta secar por dentro com jornal o seu sapato para tirar a umidade, troque as suas meias. Eu não fiz isso. Aí andei umas 4, 5 horas. Quando eu tirei o sapato, você já viu que tinha... o pé estava todo enrugado. E aí, quando fica enrugado, é a receita para bolha. Né? Então, acho que eu tirei no limite que ia começar. Começou uma bolhazinha no meu calcanhar. Só que tem uns adesivos agora, tipo um band-aid especial para bolha, acho que chama Comped, não lembro direito agora, que endereça bem, mas é meio sofrido, assim. O Fabrício teve bolha, o Tuller teve bolha. Foi duro. E todo mundo se ajuda ali, os peregrinos se ajudam, as hospedarias ali, os albergues, eles te ajudam. Então é mágico, assim. Legal. E aí, fez todo o caminho, então? Fizemos o caminho. 28 dias. Voltei renovado, voltou renovadão. Entendi tudo. Entendeu mesmo? E traz esse conhecimento, traz. Entendi a minha relação com Todo mundo que vai fala isso. Você se encontra assim. Entendi o meu propósito no planeta Terra, para que eu vim aqui. Isso tudo no trajetória andando, você fica refletindo, né? Refletindo. Tem crises de choro. O que eu fiz, o que eu não fiz. Arrependimento. É mesmo? Opa. Cara, é muito mágico. Dá até arrepio de falar. Não, muito legal. Assim, a gente fez umas coisas muito legais, assim. Teve um dia que eu estava chateado lá, no começo ainda. Eu falei, eu preciso me iluminar aqui, né?
Aí eu comecei a listar à noite no albergue, né? Falei, ó, vou listar momentos mágicos da minha vida de grande alegria, grande amor, assim, né? E aí eu lembro que nas épocas da escola do Imaculada, né? Da rede de escola católica que eu estudei, a gente tinha os retiros de jovens lá, que eram super legais e tal. E aí tinha umas músicas que a gente tocava, eu toco violão, né? Aí eu falei, quer saber, eu vou montar uma playlist aqui com as músicas que eu tocava lá. Daí eu fui no Spotify, montei uma playlist, falei, amanhã eu vou... andando. Porque eu tinha um propósito de não ficar ouvindo muita música, para poder podcast, refletir, né? Para refletir, né? Aí, cara, esse dia que eu botei essa playlist foi muito... Chorei pra caramba, assim. Mas eu tive, assim, umas epifanias, assim, umas coisas maravilhosas, assim. E é isso, assim. Legal, tem, legal. O nosso mundo, a sociedade, nossa, é uma locomotiva, um furacão atropela que engole tudo. a gente. Você não para pensar nada e refletir. Você não pensa na sua família direito, você não pensa em você não pensa na sua saúde direito, você não prioriza as coisas direito, né? Você não pensa em Deus com a devida importância. Sim. Eu achava que vou rezar um Pai Nosso à noite, a hora que eu estou dormindo, tá tudo beleza. Meu papel. Deusão, eu estou beleza com Deus. Não é assim, né? E lá, como você tem muito tempo, é o que você tem. Porque o caminho, ele te freia. Sim. O caminho é mágico, assim, porque se você quiser andar rápido para chegar rápido, você não chega, você machuca o seu pé. Você machuca o seu músculo. Faz ter a paciência e a... Você tem que ir devagar para você chegar. É isso aí, o então, segredo é esse. São valores opostos à nossa sociedade, né? E aí, com a desaceleração, você passa a prestar atenção nos milagres. Acontecem milagres o tempo todo. Coincidências. Eu não acredito muito em coincidências, mas aconteceram umas coincidências comigo lá que são improváveis, assim. Jura? Aí você fala assim, não, tem alguma coisa mágica aqui. Claro, com certeza. E acontece todo dia. É que a gente não presta atenção. Você não dá atenção para esses detalhes, é verdade. Então, um nascer do sol, um pôr do sol, um passarinho cantando numa hora que você está pensando contemplação, no negócio, sabe? Então, você tem tempo para pensar. Legal. E aí, quando você pensa, coisas boas clareia. Clareia. Tem as depressões, mas você fica chateado, você fica arrependido, mas é o tempo de você... vamos colocar as prioridades em ordem e vamos em frente. Aí você voltando, chegamos agora num ponto. Você entendeu o que com isso tudo e criou o quê? Então, uma das coisas que eu resolvi lá, né, comigo mesmo, é que eu acho que chegou uma hora, eu adquiri tanto conhecimento nos meus quase 25 anos de carreira, tanta experiência, né? Eu tive a oportunidade de estudar em Stanford, eu dei aula em Stanford, em Harvard, eu conheci empreendedores do mundo inteiro, né? Eu aprendi coisas de gestão de pessoas incríveis. A gente criou uma das maiores culturas de gestão de pessoas da América Latina, talvez do mundo, né? Com a Móvel. Todas as experiências de fusões, aquisições, os perrengues dessas integrações dessas empresas, os erros que nós cometemos, né? E eu entendi que, e até foi um momento muito específico do caminho, que você chega na Cruz de Ferro, que é o ponto mais alto do caminho de Santiago. Que fica onde, mais ou menos? Fica quase na Galícia, quando você está entrando na Galícia. Perto de uma cidadezinha que chama Ocebreiro, que é onde o Paulo Coelho achou a espada dele no livro lá. A espada era o propósito, né, do Paulo Coelho no livro. E aí na Cruz de Ferro eu fiz uma oração e eu coloquei à disposição de Deus os meus dons. E aí eu entendi que eu preciso usar isso para fazer o bem, para ajudar as outras pessoas, né? Então, chegando, eu procurei a Marcela, que é a minha fiel escudeira, né, diretora de RH da Wave, da Cint. Eu falei, Marcela, vamos abrir uma escola de mentoria, coach, né, e para sermos conselheiros de líderes que estão passando pelas dificuldades que nós passamos. Poder transmitir. A empresa está em crescimento, a empresa vai querer comprar uma outra empresa, a empresa precisa desenvolver a sua gerência como líderes mais experientes, ou desenvolver até o lado pessoal dessas pessoas para preparar com vulnerabilidade, com medo, né? Todo mundo no mercado corporativo, as pessoas vão falar, eu estou com medo do projeto, eu estou com medo de fazer o budget. Ninguém assume, mas todo mundo tem.
Todo mundo tem medo. Não tem a menor dúvida. Eu não sei o que vai acontecer com a macroeconomia, com a guerra da Ucrânia. E aí eu não sei fazer o budget do ano que vem. Né? Aí, todo mundo tem medo. Né? Pouca gente tem desenvolvido a questão da vulnerabilidade, né? Que a Brené Brown fez um livro maravilhoso sobre isso. A gente viveu isso na prática. Né? A própria Marcela, a Luciana, grandes amigas na minha jornada, me ajudaram a desenvolver a questão do medo, de vulnerabilidade. Então eu falei, vamos abrir uma escola, né, que se chama Empower Business School, né, o nome curto é Empower, para a gente empoderar esses líderes, ajudar essas pessoas a vencerem os desafios deles e aprenderem com os nossos erros e com os nossos acertos para agilizar a carreira deles e tornar os líderes melhores. Né? E aí nós lançamos isso há poucas semanas atrás. Foi recente. Nós estamos preparando a primeira turma, né? Vai ser um programa de mentoria. A gente está fechando ainda os custos que vão ter para isso. E vão ser programas de 3 meses, com reuniões semanais, em grupo, porque a gente também acredita que as dinâmicas, né, troca de experiência entre as pessoas dessa classe vão ser muito proveitosas. Uma vez por mês tem uma sessão individual, ou comigo, ou com a Marcela, ou com os dois juntos, para endereçar o problema que a pessoa tem. Né? Normalmente a pessoa compra um programa desse, não é só para vou ver a aula de negociação, ou a aula de gestão de pessoas, ou a aula de expansão geográfica, expansão por M&A. Não. Às vezes a pessoa tem um problema imediato ali para ser resolvido na situação dela, e a gente vai dar essa atenção também. A gente espera ter uma turma de no máximo 20 pessoas, porque a gente também não quer um negócio muito grande, porque a gente realmente quer dar atenção para cada pessoa. E a gente deve abrir as inscrições provavelmente em setembro para isso e começar em outubro. Esse é o plano inicial. Legal. Já tem então montado toda essa estrutura, estão desenhando isso. Se você seguir a gente no vai Instagram, ser onde? Virtual, tudo virtual. Tudo virtual. Se você quiser, procura no Instagram. Já tem material. Se você for no meu Instagram, que é edu_lins_henrique, você vai facilmente achar lá o Instagram da Empower também. E aí já tem o site, Empower Business School, empowerbusinesschool.com.br ou empowerbs.com.br também funciona. Legal. E, enfim, estamos começando. A gente também tem um modelo de consultoria para empresas, então se a empresa tem, preciso realmente de uma ajuda hands-on aqui com o CEO ou com a diretora de RH, eu e a Marcela, a gente tem um pacote de consultoria que a gente pode atuar sob demanda. Né? Então a gente vende tanto para as pessoas físicas. Líderes que querem melhorar, como a gente está falando com várias empresas que precisam do nosso know-how, como um advisor mesmo, um conselheiro ali, um consultor. A gente também está fazendo isso. Esses são os primeiros passos. O programa também vai trazer pessoas do nosso networking para dar algumas aulas. Para poder participar. Então eu já estou com o Maurício, que é um grande amigo, um dos fundadores da XP, e um dos fundadores da Startse. Vai ser um dos convidados na primeira turma. O Breno Masi, que hoje ele também está no sabático, mas ele foi o diretor de tecnologia do Play Kids e foi CEO da Afterverse, que é a empresa de games que a gente criou. Né? O Breno praticamente criou com o time dele. A Afterverse é a empresa da Movile, que é dona do PKXD, que é um jogo, né? Um aplicativo que tem mais de 50 milhões de usuários ativos no mundo. Então, baita do sucesso. O Breno é o cabeça, foi o CEO da Afterverse. Legal. Ele é outro convidado que entende muito de produto, muito de tecnologia. E a Luciana Carvalho, que era a VP de RH da Movile, a CHRO da Movile, também é uma das convidadas para essa primeira turma. Então, a gente já tem 3 feras aí para os primeiros 3 meses. E a gente vai sempre rodar esses convidados aí. Uma coisa que, graças a Deus, tem, né? Com essa história, eu fiz muitos amigos. Lógico, né? Lógico. Até os nossos concorrentes são nossos amigos. Aí. 2 coisas que a gente enxerga muito nisso é, primeira, a participação das pessoas e a junção das pessoas é muito importante no sucesso de alguma coisa. Né? Você vê, você não faz nada sozinho, né? Todos os exemplos que você está citando de várias pessoas que se juntaram com conhecimentos e tudo e criaram alguma coisa. Né? Uma vez, o Jorge Paulo Lema,
ele foi um investidor indireto da Móvel. Ele tinha um fundo que se chamava Inova Capital, que foi sócio da Móvel. E ele era investidor do Inova Capital, mas ele tinha algum relacionamento principalmente com o Fabrício. E o Fabrício uma vez convidou ele para vir falar para a gente, os 100 principais gerentes e diretores da Móvel. E o Jorge Paulo começou a conversa dele falando assim, vocês sabem que eu sou empresário, né? Qual negócio vocês acham que eu estou envolvido? Aonde vocês acham que eu invisto? E alguém levantou a mão. Você é bebidas, cerveja. Ele falou, não, errou. Aí uma outra pessoa falou, hambúrguer. Também não. Não. Maionese? Não. Aí eu levantei a mão e falei assim, pessoas, você investe no business de pessoas. Ele falou, é isso. Eu estou no business de pessoas. Identificar isso. Eu identifico as melhores pessoas que querem trabalhar duro, que querem crescer, que têm aspiração para fazer coisas grandes. Eu crio um ambiente para essas pessoas prosperarem e é isso. Eu estou no business de pessoas. Legal. Então eu concordo com ele. Isso sempre foi uma prioridade máxima nas empresas da Móvel. E na Empower, eu trago isso na pele, né? No berço, né? Então eu trouxe a Marcela como minha cofundadora por conta disso, né? Então a gente acha que essa dobradinha de legal, inovação, tecnologia, estratégia com pessoas, com alguém muito bom de pessoas é o segredo do sucesso. E neste curso, nesse trabalho, tem alguma característica para a pessoa entrar? Quem que é o perfil que você recomendaria? Ótima pergunta. A gente acha que empresas muito ainda em formação, muito pequenas, ou startups que estão começando, ainda não têm um produto, ainda não estão vendendo, né? A gente acha que esse público não é o ideal. O público ideal é empresas que já estão crescendo, já têm um produto, estão com problema de crescimento. Entendi. Ou está expandindo por M&A, ou está expandindo organicamente nas regiões, ou está contratando novos executivos, novas executivas e precisa formar essas pessoas, precisa formar a alta gerência. Então, empresas maiores que estão em amplo crescimento, esse é o target. Isso que você contribui bem mais. Exatamente. Né? Para esses líderes dessas empresas que estão em alto crescimento e estão precisando expandir. E às vezes não conseguem resolver todos os problemas sozinhos. Então precisa de precisa compartilhar. Um pouquinho de cabelo branco e ruga para ajudar precisa ter sofrido um pouco, né, Edu? Exatamente. Precisa carregar os calos do sofrimento para poder aprender. Para aprender e resolver os problemas com mais facilidade. Esse é o target que nós estamos procurando agora. Então tá aí, olha, para vocês, Empower Business School. Tem o site, vocês poderem dar uma consultada, já entender o perfil de público a persona aí que ele recomenda para isso. Tem no site, tem no Instagram que você falou, né? Exatamente. Que é Edu_Lins_Henrique. Henrique. Aí lá vocês vão ver um monte de coisa da Empower lá. Legal. Depois do Caminho de Santiago, eu também fiz agora, acabei de voltar semana passada, de uma missão humanitária na Tanzânia. Verdade. Que foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Eu não podia deixar de falar isso. Como é que você chegou nisso? Um grande guru meu, um grande mentor meu é o Nelson Matos, que foi Senior Vice President do Google muito tempo. É um cara que chegou, ele acho que foi um dos brasileiros que mais chegou alto na hierarquia do Google. Ele era vice-presidente de engenharia do Google. E ele se aposentou. O Nelson já deve ter uns 65 anos, 64, 65. Ele já se aposentou há algum tempo. E ele trabalhou muito bem a transição da carreira dele para ir para o terceiro setor, depois que ele se aposentasse do Google. E aí ele começou a procurar e achou essa ONG que se chama Carimu. CarimuFoundation.org é o site. E a Carimu, ela tem um propósito de ajudar a tirar comunidades da extrema pobreza. E eles desenvolveram uma fórmula que é inacreditável, de tão eficiente, para realmente conseguir tirar aquela comunidade de extrema pobreza. Eles começaram há 15 anos atrás em Ayalagaia, que é uma vila de 15 mil pessoas, no meio da Tanzânia. É tipo 4 horas de carro da segunda maior cidade da Tanzânia. Então é no meio da pobreza mesmo lá. Essa comunidade não tinha nem água potável. As crianças tinham que andar 4 a 8 horas por dia para buscar um balde de água. As crianças com 8 anos andando com um balde de 20 litros de água. Você não pode imaginar isso.
Vocês não fazem ideia da situação. Eles resolveram o problema da água, pegaram uma água da nascente nas montanhas, tubulação em parceria com o governo local e a comunidade local, os líderes comunitários locais. Então, quem cavou os buracos para passar os canos foram a comunidade. A Carimu fez o investimento, resolveu o problema da água. O que acontece? As crianças, a logística era, as crianças teriam que andar no máximo 500 metros para buscar água. Então, as crianças que gastavam 4 a 8 horas andando foram para a escola. E aí a gente atacou a escola, resolveu o problema do banheiro da escola, da cozinha da escola. A escola virou o melhor lugar da cidade. Com isso, 15 anos depois, tem 3 crianças subnutridas em Ayalagaia, numa população de 15 mil pessoas. Os indicadores eram devastadores antes. A escola secundária de Ayalagaia era a número 2036 no ranking nacional da Tanzânia. Hoje é a terceira melhor escola do país. As famílias estão mudando para Ayalagaia por conta da escola. E aí expandimos para também postos de saúde. Então, você vê as fotos dos postos de saúde que nós construímos lá, inacreditável. E agora nós estamos expandindo para a vila do lado, de 25 mil pessoas. Então, estamos abrindo os pontos de água agora, 250 novos pontos de água, onde as crianças vão ter que andar no máximo 500 metros para buscar água. E estamos começando o trabalho nas escolas da vila do lado, que se chama ARI. E eu decidi que eu vou trabalhar 5 horas por semana como diretor de arrecadação de investimento para o Nelson, né, para Carimu continuar expandindo essa metodologia. Não tem nenhum projeto assistencialista que eles fazem, é tudo autossustentável pela comunidade, depois que a gente dá um empurrão. Sim, ela tem que tocar. Então, foi a melhor aplicação de dinheiro que eu vi na minha vida e eu estou encantado com isso, super empolgado. É o meu outro projeto aí que... E quem que mantém a fundação, então? Doadores. Doadores, são doações. É do mundo? Hã? É do mundo todo? Doadores do mundo inteiro. Lá na missão que eu participei, tinham pessoas da China, da Alemanha, da Suíça. São voluntários, como você foi. Israel, são doadores que também foram como voluntários. Algumas pessoas que não necessariamente são doadores, mas são colaboradores. Por exemplo, nós levamos 2 enfermeiras pela primeira vez, 2 enfermeiras brasileiras. Uma que mora em São Francisco e a outra que mora em Joinville. Fizeram um trabalho maravilhoso instruindo os profissionais de saúde lá da Tanzânia. Então, a Carimu precisa de doação. Né? Então é Carimu. Carimu. E como é que eu acho isso? Tem o site? Tem o site. carimufoundation.org. Depois eu mando, aí a gente coloca na podcast. Legal, exatamente. Legal. E se vocês puderem doar, eu garanto, eu fui lá e eu vi com meus próprios olhos o dinheiro que eu doei. Né? Eles colocam umas placas, eu me emocionei muito assim quando eu vi uma placa. E você vê acontecendo, né? Porque uma coisa é você doar dinheiro e não sabe o que aconteceu. E às vezes nem acontece. Exatamente. Lá você vê o resultado. Um dos programas que eu vou criar, eu falei com o Nelson, eu quero pegar pessoas, principalmente no mercado de tecnologia, que venderam seus negócios, conseguiram absorver um patrimônio. Eu quero pegar pessoas que têm condição de doar $10 mil para Carimu. E essas pessoas, eu quero fazer uma missão com elas, para elas verem. Pega o que investiu. E você vai lá, daqui um ano, ver o que está investido. Você vai ter que trabalhar lá, botar a mão na massa lá. Eu fui auditor dos pontos de água lá, essa era a minha função. Eu entrava na moto, botava o capacetinho e ia fazer auditoria nos pontos de água. Eu vi umas imagens suas de moto, o pessoal que você tirou foto. Incrível, assim, uma beleza natural. Depois você manda para a gente pôr aqui também. Mando tudo lá. Tem lá no meu Instagram bastante coisa. Mas, enfim, um projeto lindo e até eu nunca tive um sentimento de gratidão e de esperança como eu tive você lá. Viu nisso. Mudou minha vida. Acontecer. Dá para fazer, né? Maravilhoso. Você vê, dá para fazer. Por que na Tanzânia? Porque é o mais ferrado que tinha. Não, cara, é um país muito pobre, mas é um país extremamente pacífico e estável politicamente politicamente. Então dá para fazer. Entendi. Então, ele é um país com 70% de cristãos, uns 25% de muçulmanos que vivem super bem juntos. Não tem briga lá. O presidente que declarou a independência da Tanzânia, ele fez algumas coisas muito inteligentes. Ele colocou o Swahili como língua nacional, então todas as tribos têm que aprender Swahili e isso unificou o país. Claro. E as crianças, quando terminam a escola primária, para ir para a escola secundária do estado, do governo, ele muda a pessoa de região.
Então ele joga o morador do sul lá para o Nordeste. Sim, pra trocar. Ele pega o morador do Nordeste e joga lá para o Norte. Então ele poliniza a paz, assim, sabe? Sim, para as pessoas. Muito inteligente. Então é um país pacífico, é um país seguro. Legal. É um lugar que você pode ir como voluntário, que você ninguém vai mexer com você. E como a gente não faz o trabalho assistencialista, 2 pessoas vieram me pedir dinheiro em 2 semanas de trabalho. Olha. Porque eles nem pedem dinheiro porque sabem que a gente não dá. Sim. A gente só dá para os projetos. Então, legal. Eu me senti seguro, sabe? E incrivelmente feliz. Acho que poucas vezes na minha vida eu fui tão feliz como quando eu vi a gratidão desse povo lá com a gente. Reconhecimento, ver o resultado, né? Isso Puta, aí. que legal. Então tá aí mais uma dica para a gente poder consultar e a gente poder ajudar de qualquer forma. Sempre mesmo. Alguém e sempre de alguma forma a gente pode ajudar. Isso que é importante. Pô, legal. Isso. Obrigado. Obrigado, viu, Du? Valeu. Foi muito legal falar contigo. Boa sorte aí no podcast. Foi gratificante. Porque é bacana quando a gente conversa assim, quem traz essa experiência, quem traz essa motivação, né? Você vê, dá para fazer e dá para acontecer. Você só precisa, como eu falo para minha filha, abraçar o urso. É isso aí. Abraça o urso. É difícil. Senão, mas tem que levantar cedo, fazer 2 faculdades. Aí você pergunta, porra, o cara chegou nisso, hein? Puta, tranquilo, né? Não é tranquilo, não. Eu já acordei cedo, fiz os meus 6 km progressivo lá que a técnica da maratona mandou. É isso aí. É duro, tem que ralar para conquistar as coisas. Conquistar as coisas. Pô, legal. Obrigado pela sua experiência, obrigado por ter trazido muito bom aí, papo. viu? Gratidão mesmo, viu, cara? Obrigado. Valeu. E aí, mais um episódio do nosso Fermento em Pod. Acompanhe a gente nas redes sociais e sempre a gente vai trazer um profissional, alguém para trazer algum conhecimento, algum ensinamento para vocês. Até lá e um abraço.